convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Meus queridos irmãos e irmãs, você que de casa conosco reza: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos, adoremos. Aleluia. Hoje nós celebramos com alegria o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, a fim de nos levar à plenitude dos seus mistérios pascais. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, nós estamos aqui reunidos na igreja, com a igreja, como Maria e os discípulos naquele cenáculo em Jerusalém. No dia intitulado do Senhor, nós nos encontramos, igreja viva, igreja que celebra, igreja que é animada, igreja santificada e renovada pela força do Espírito Santo, pelo fogo abrasador. E é o mesmo Espírito Santo que aqui nos reúne. Ele nos congrega para que possamos experimentar de maneira nova o seu derramamento em nossos corações, para assim podermos darmos bom testemunho de tudo aquilo que nós experienciamos durante este período pascal. Agora, nós somos chamados a testemunhar, a levar até os confins do universo a boa nova, o Evangelho que salva. Fazemos hoje na igreja a mesma experiência dos apóstolos junto com Maria no cenáculo no dia de Pentecostes. Experimentamos também aqui aquela mesma graça que
os discípulos obtiveram neste trecho do Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir. Vejamos, João nos apresenta os discípulos que estavam trancados por medo dos judeus. E Jesus, entrando e estando no meio deles, deseja a paz. A paz esteja convosco. Fruto daqueles que estão em Deus é ser receptáculo desta paz, é poder desejar esta mesma paz a tantos corações, principalmente no momento a qual nós estamos passando. Vale a pena você ser um instrumento de paz. Nós somos convidados a poder manifestar e desejar esta paz aos nossos irmãos, àqueles a quem nós somos enviados para poder testemunhar o Evangelho da graça. O Espírito do Senhor nos leva à plenitude nos seus mistérios pascais, porque Ele realiza o desejo de Cristo de estar sempre presente na sua igreja. De fato, o Cristo foi para junto do Pai, e isto celebramos domingo passado. Mas pela potência do Espírito Santo, Ele está sempre presente na igreja. Ele dá vida, Ele anima aquilo que somos e o que temos. No início desta celebração, o sacerdote rezava assim: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora nos corações dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Sim, nós somos convidados diariamente a renovar a nossa vida no mistério de amor que constantemente celebramos. E o Espírito Santo é presença na Igreja de Cristo. O Espírito Santo é presença em nossa vida. Não é uma utopia, não é uma invenção, mas é uma realidade a qual todos nós saboreamos, a qual todos nós participamos e que devemos testemunhar aos nossos irmãos. O Evangelho que hoje nós ouvimos nos apresenta este aspecto do medo, da paz, do anúncio. Todos aqueles que ainda estão fora desta graça, que ainda não vivem a realidade, se põem em uma condição de medo, mas também vive na certeza de que, encontrando a paz, pode muito bem testemunhar o Evangelho a toda criatura. Peçamos, meus amados irmãos e irmãs, que venha até nós o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Renovador. Ele vem para que tenhamos um defensor, onde temos também um acusador, e ele vem para nos defender, para nos apresentar ao mundo pela graça do Evangelho, a qual todos nós já participamos e a apresentamos, assim como nos diz Santo Irineu de Lyon. Deixemos que ele habite em nós, a fim de que produzimos seus frutos, possamos dar com alegria a todos aqueles que precisam. Temos necessidade deste orvalho da graça de Deus em nossa vida, para podermos dar bons frutos e não sermos lançados fora, porque nós permanecemos no amor de Deus. Ele está conosco até o fim do mundo. Ele é o Consolador no tempo de nossa espera.
Ele, pela atividade de seus dons, é penhor da nossa esperança futura. Ele é a luz do nosso espírito. Ele é o esplendor das nossas almas. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, sobre toda a Igreja que suplica e clama a tua presença. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.